Olá, sejam todos bem-vindos. Para mim é um prazer tê-los aqui neste estudo da Palavra de Deus e do Espírito de Profecia, mais uma vez para tratar desse tema de suma importância nesses últimos dias que tem surgido tantas heresias nesse aspecto. Falar sobre o Deus triuno é algo essencial, de fato, termos uma visão correta do Deus a quem adoramos e a quem servimos. Tivemos aí o primeiro vídeo já da série falando sobre o título Filho de Deus para Cristo, o segundo vídeo falando sobre o significativo nome Jesus, para o Messias. Esse nome humano dado ao nosso Salvador é muito significativo. Não deixem de assistir os vídeos anteriores, são vídeos de caráter mais introdutório, e agora vamos entrar de uma maneira mais profunda no assunto de modo geral do que comumente se chama Trindade. Alguns têm bastante resistência a essa palavra, e aqui não teremos condição nesse vídeo de fato de esgotar esse assunto, mas de fato, no final das contas, muitas pessoas travam batalhas desnecessárias em cima de termos. É fato que Trindade não é a única palavra que não está na Bíblia e que usamos correntemente. A palavra milênio, a palavra teocracia e tantas outras definições de certos conceitos que nós utilizamos, que de fato não está a palavra em si, mas o conceito está presente nas Escrituras Sagradas. Para nós, do meio adventista, existe uma segunda objeção que surge, justamente por conta de a mensageira do Senhor, Ellen White, nunca ter utilizado a palavra Trindade. Qual seria a razão? Nós apenas podemos supor a razão para isso, visto que não temos uma declaração direta dela em relação a este aspecto. De fato, ela não usou a palavra Trindade. Algumas traduções, inclusive dos seus escritos, acabaram traduzindo como Trindade. Da minha parte, acho que foi desnecessário tal interpretação de seus escritos. A melhor coisa a ser feita, de fato, é traduzir da maneira que está no original, que inclusive traria mais força ainda a essa mensagem. Então, todos os textos que nós vamos ler aqui, de fato, eles estão de acordo com o original, e não usando a palavra Trindade, foi uma interpretação dos tradutores. Então, posto isto, nós sabemos que a palavra deveria ter sido traduzida por divindade. Por exemplo, quando ela fala no Desejar de Todas as Nações sobre o Espírito Santo, é dito que ele é a terceira pessoa da divindade. Aí que eu me pego nesse detalhe interessante de meditarmos, porque se ela, por um lado, não usou o termo Trindade, e aí eu sugiro que ela não usou para deixar mais claro ainda, porque ela usou a palavra divindade para criar essa ligação direta das palavras, para dizer que estava falando de um ser o quê? Divino. E aí, ao mesmo tempo, ela usa a configuração tradicional, que vem desde os primórdios da tradição cristã, dessa sequência das pessoas da divindade. A primeira pessoa sendo o Pai, a segunda pessoa o Filho, a terceira pessoa o Espírito Santo. E assim ela coloca que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Se ela coloca dessa maneira, significa que existe uma hierarquia ou coisa do gênero entre esses seres? De maneira alguma. Essa ordenação primeiro, segundo, terceiro, simplesmente ela nos remete à fórmula batismal deixada pelo nosso Salvador, que foi nesta sequência dado os nomes, dizendo então
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos entrar no primeiro texto e depois nós podemos até desenvolver mais esse aspecto mais adiante ao decorrer de nossos estudos e assim por diante. Como nós vimos, em nada enfraquece ela ter usado a palavra divindade, porque ela reconhece três pessoas distintas e que são seres divinos que formam o único Deus a quem adoramos. Por outro lado, temos também alguns textos que ela vai usar o termo, por exemplo, três grandes poderes ou trio celestial. Então, eu creio firmemente que a mensageira do Senhor ela se preocupou, na realidade, em deixar muito claro o que ela queria dizer com tudo isso. E o texto agora que nós vamos ler, ele lança luz sobre esse aspecto também, como nós vamos ver. O texto está na compilação de seus escritos, Evangelismo, páginas 614 e 615. E alguns têm bastante ressalvas em relação aos textos deste livro, falando que não tem uma providência dela de fato, foram adulterados, falsificados e uma série de acusações infundadas que temos visto ao decorrer do tempo. E é importante dar aqui a fonte original que pode ser consultada, não é só nesse livro, mas pode ser consultado no original, na fonte, então, Special Testimonies, série B, número 7, do ano de 1905, nas páginas 62 e 63 será encontrado, então, este texto. Então, o texto diz assim: fui instruída a dizer, os sentimentos dos que andam em busca de avançadas ideias científicas não são para confiar. Fazem-se definições como essas. O Pai é como a luz invisível, o Filho é como a luz corporificada, o Espírito é a luz derramada. O Pai é como o orvalho, vapor invisível, o Filho é como o orvalho condensado em uma bela forma. O Espírito é como o orvalho caído sobre a sede da vida. Outra apresentação. O Pai é como o vapor invisível, o Filho como a nuvem plúmbea, o Espírito é chuva caída e operando em poder refrigerante. Ellen White, que fez essas declarações, descrições, não. Nós vamos ver aqui, aqueles que estiverem acompanhando, inclusive o texto na tela, que está entre aspas estas definições. Ela começa o texto dizendo que ela foi instruída por Deus para falar sobre certas ideias que são consideradas avançadas e científicas, mas que não são para confiar. E ela começa a falar dessas definições, tal como isso, como aquilo, que é basicamente a ideia de formas diferentes, manifestações diferentes da divindade e com uma ligação muito próxima ao espiritualismo, tudo isso. Então, tudo isso, ela no parágrafo seguinte diz que todas essas definições espiritualistas são simplesmente nada. São imperfeitas, inverídicas, enfraquecem e diminuem a majestade, a que não pode ser comparada a nenhuma semelhança terrena. Deus não pode ser comparado a coisas feitas por suas mãos. Estas são meras coisas terrenas, sofrendo sobre a maldição de Deus por causa dos pecados do homem. Então ela rejeita essa definição das três pessoas da divindade. Muitos usam esse texto e apenas esse trecho para dizer, olha aqui está a prova que Ellen White era contra a Trindade. Olha, isso pode até ser verdade em um certo sentido. Esta definição de Trindade, ela rejeitou com certeza. Se nós não temos condição agora de entrarmos em detalhes sobre a história adventista, mas nós sabemos que naqueles anos anteriores justamente tinha surgido John Kellogg com ideias panteístas
e ele influenciou muitas pessoas por um lado espiritualista e dando certas definições sobre a divindade que enfraqueciam as verdades bíblicas. E ela estava combatendo justamente isso. Dizer que John Kellogg era um defensor da Trindade, como se diz hoje, de maneira alguma. Nós bem sabemos que o ensino dele era o panteísta. De nada tem a ver isso. Ele se aproveitou de elementos que a Bíblia traz, assim como a Bíblia relata que o Espírito Santo, então, ele faz morada em nós. Diz então que somos templo de Deus e templo do Espírito Santo. Ambas as afirmações nós encontramos nas Escrituras. Se é assim, então ele colocou toda uma ideia da divindade interiorizada em nós e assim por diante, ideias que não eram puramente, totalmente iguais ao panteísmo e espiritualismo de muitos, mas que tinham muitos pontos de ligação, e foi denunciado por Ellen White e outros na época. Então vemos de maneira muito clara que aqui ela está falando uma falsa definição. E ao decorrer da história da teologia cristã, nós vamos encontrar de fato alguns trazendo definições que não corroboravam a ideia de que havia 3 pessoas da divindade. Ao contrário, acreditavam em uma pessoa da divindade que se manifestava de 3 formas diferentes, ou que foi sequencial. Então, primeiro se manifestou Deus da maneira como o Pai, depois da maneira como o Filho, depois como o Espírito Santo. Todas essas definições estão erradas e podem querer pegar carona para dizer que está defendendo a Trindade. Mas a verdadeira definição da Trindade, rejeitada por muitos, é não de um Deus e uma só pessoa da divindade se manifestando de 3 maneiras diferentes ao decorrer do tempo, assim como aqui fala do orvalho, da orvalho condensado, da chuva e assim por diante, as várias definições aqui. Não, de maneira alguma, isso não é uma definição correta. Mas nós encontramos de maneira clara a personalidade distinta de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vamos mais na leitura, aonde agora ela não se resumirá a denunciar a falsa definição da Trindade. Ela vai dar agora, na sequência, a verdadeira definição. Vamos ver. O Pai não pode ser definido por coisas da terra. O Pai é toda a plenitude da divindade, corporalmente invisível aos olhos mortais. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. A palavra de Deus declara que ele é a expressa imagem da sua pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí se manifesta a personalidade do Pai. O Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como Salvador pessoal. Há 3 pessoas vivas, pertencentes ao trio celestial. Em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Gostaria de chamar a atenção a alguns pontos aqui. Primeiro que em cada parte, quando foi falado do Pai, do Filho e do Consolador, que foi distinguido de maneira muito clara a personalidade de cada um, mas cada vez foi dito que cada um deles tem toda a plenitude da divindade. Todas as vezes foi repetida essa frase. Atentem para esse detalhe. Toda a plenitude da divindade. Isso que foi
dito em cada passo. E por fim, no último parágrafo, aquela referência que eu já tinha comentado, né? Sobre 3 pessoas pertencentes ao trio celestial, falou de 3 grandes poderes, falando então justamente que os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes, que poderes? Aqueles 3 que foram referidos, cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Eu fico impressionado como surge uma acusação muitas vezes de uma crença em 3 deuses, o que poderia ser chamado de um triteísmo e não um monoteísmo, né? Mas esses mesmos opositores, eles não acham nenhum problema acreditar na pessoa do Pai e do Filho. Eles se voltam contra a terceira pessoa da divindade, essa é a realidade. E aí então um biteísmo não tem problema para eles. Aí não é nenhuma contradição. Mas porque se crê em 3, aí de repente virou um problema. Por outro lado, nós bem sabemos que eles também fazem algo que com certeza é muito perigoso. Algo que podemos imaginar como que fica a situação dessa pessoa diante de Deus ao menosprezar a pessoa de Jesus Cristo, colocando ela então de maneira inferior ao Deus Pai, de maneira subordinada e uma série de coisas, como esta fosse a realidade eterna no concílio celestial dos 3. Portanto, quando nós vemos essas colocações, isso tudo se assemelha a um outro ponto. Esta definição dele se assemelha ao paganismo. Paganismo, nós temos as várias mitologias. Numa delas temos Zeus como pai e Hércules como filho. Hércules é inferior a Zeus. E aí nós encontramos na outra mitologia Odin, que é o pai de Thor. Thor é inferior a Odin. E assim por diante, essa é a definição do paganismo, onde fala de uma multidão de deuses, como nós bem sabemos, e tem pai, tem mãe, tem tudo isso como fosse algo real de fato, não como uma figura para o nosso entendimento, como é o que a Bíblia revela, no caso do Deus verdadeiro, que encarnou, então, para vir a este mundo, mas nós encontramos uma definição destes muito semelhante ao paganismo. Essa hierarquia não existe na divindade. Ou se é Deus ou não. Não existe 2 qualidades, 2 naturezas de Deus. Isso é uma blasfêmia contra a divindade. Ou é Deus ou não. Ou é um ser eterno, criador, ou não. Deve-se haver uma definição clara. Ou é um Deus verdadeiro, eterno, criador, ou é um Deus falso, então, que está querendo usurpar justamente a posição do Deus verdadeiro. Então, quando nós atentamos para esses detalhes, vemos que, ao contrário, a mensagem verdadeira do Deus triuno nos apresenta, então, 3 seres unidos na mesma natureza, caráter e propósito. Não há diferença nesses pontos. Ainda que sejam 3 pessoas distintas, são uma só em natureza, caráter e propósito. Graças a Deus que é assim, e temos esse Deus revelado que é um Deus de amor. Eu gostaria de trazer agora um texto bíblico que está em 1 João capítulo 5, os versos 6 a 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um.
E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e esses 3 concordam num. Aqui não vamos detalhar essa leitura, num momento posterior podemos até fazê-lo, mas é interessante que esse é um texto de fato muito questionado, não só por testemunhas de Jeová em sua Bíblia, onde eles retiram o verso 7, um trecho de outros versos também, mas encontramos de fato mesmo adventistas descrendo desse trecho, infelizmente, por aceitarem a crítica textual bíblica. E eu entendo que sim, ela é inimiga da nossa fé na inspiração das Escrituras, entendendo que houve contaminação, que Deus não preservou de fato a sua palavra completamente. Acho bem problemático, nós não vamos adentrar em detalhes aqui, mas vemos de maneira, até mesmo no texto do verso 8, falando dos que testificam na terra, fala sim de 3 concordam num, e isso se liga muito bem ao verso 7, ao contrário de ser uma interpolação, parece que está em harmonia, sim, toda uma coerência interna no texto ao falar dessa unidade da divindade. É muito interessante esse texto, eu não poderia deixá-lo de citar só por conta daqueles que o criticam. Gostaria de lembrar que aqueles que aceitam que Deus dirigiu a reforma protestante, e aí houve as traduções para suas línguas maternas, cada reformador fazendo esse papel. Para nós, da língua portuguesa, temos aí em destaque João Ferreira de Almeida, né? Nós encontramos que todos esses se basearam no chamado textus receptus, texto recebido. Então, creio que sim, que essa tradição de manuscritos que tem uma linhagem dentro da igreja é sim o caminho correto. Alguns buscam outros métodos supostamente científicos e que no fim das contas criam críticas, suspeitas e assim por diante. Vemos então de maneira muito clara que aquele texto do Antigo Testamento, que é o chamado texto massorético, e por outro lado no Novo Testamento, esse texto bizantino e assim por diante, que é aquele que foi justamente levado adiante nas igrejas, espalhado por vários lugares, ele então seria de fato correto. E nós temos esse testemunho claro em favor da Trindade nesses manuscritos em línguas originais e que foi usado pelos reformadores no século XVI e em diante. Só depois de muito tempo que veio a ter críticas em relação a isso, né? Temos também em João capítulo 8, o verso 18, eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Aqui vemos também essa distinção das pessoas da divindade e, por um lado, é interessante nós pensarmos que somente a divindade testifica por si mesma, né? Nessas condições, ainda que ele na pessoa humana, ele tem que haver esse testificar do Pai, mas como Deus ele testifica por si mesmo também. Também no mesmo em João capítulo 15, verso 26, temos que, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aqui nesse texto é falado, é incluído de certa maneira as 3 pessoas, né? Jesus falando que ia enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, que vem da parte do Pai, que estava junto do Pai, e então ele testificaria também em relação a Cristo. Há uma testificação dos 3 em favor de Cristo. Nós encontramos esse testemunho em favor do Messias. Esse é o ponto que os textos nos levam.
Gostaria ainda de citar mais alguns textos aqui do Espírito de Profecia que nos mostram como que é presente esse assunto. É difícil da gente esgotar todos os textos que a Ellen White fez referente de alguma maneira à divindade triuna. Nós encontramos então no Evangelismo, página 616, um manuscrito 145 de 1901, que diz que os eternos dignatários celestes, Deus, Cristo e Espírito Santo, munindo-os aos discípulos de energia sobre-humana, avançariam com eles para a obra e convenceriam o mundo do pecado. Então aqui fala Deus, Cristo e Espírito Santo de uma outra maneira colocado. De modo geral, a forma tradicional, como nós falamos, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas podemos falar de outras formas, Deus, Cristo e o Espírito Santo, ou o Eterno Espírito, o Espírito Divino e assim por diante, outros nomes, que nós temos. São chamados de dignatários celestes, fala que avançariam na obra, Temos também, na página 617 do mesmo livro, mais um texto do Special Testimony, série B, número 7, página 51. Para aqueles que ficam questionando os manuscritos, apesar de ter a comprovação deles, muitas vezes da própria pena de Ellen White, temos ainda muita coisa. Mas aqui temos no Special Testimonies, algo que foi publicado na época dela, a seguinte definição: cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos co-obreiros de Deus. Mais um texto confirmando de maneira evidente que são três pessoas. Mas vamos mais, Sign of the Times, de 19 de junho de 1901. Olha que texto maravilhoso da pena inspirada. Nossa santificação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o cumprimento da aliança que Deus fez com os que se unem para estar em santa comunhão com Ele, com seu Filho e com seu Espírito. Vocês nasceram de novo? Tornaram-se nova criatura em Cristo Jesus? Então cooperem com os três grandes poderes do céu que estão atuando em seu favor. Fazendo isso, vocês revelarão ao mundo os princípios da justiça. A nossa santificação não é obra somente do Espírito Santo, mas de toda a Trindade. Ela está envolvida de maneiras distintas. Nós sabemos que hoje Cristo está no santuário celestial intercedendo por nós, fazendo uma mediação entre Deus e o homem, porque Ele é tanto Deus como homem. Diante do Pai tudo isso se dá, Ele é o juiz, e temos o Espírito Santo um contato direto com o ser humano, atingindo a mente, a consciência destes. Bom, nós encontramos nesses textos evidências mais do que suficientes. E sobre a palavra Trindade, alguns sempre vão polemizar, sempre vão falar que vem do catolicismo e assim por diante. Nós sabemos que muito antes da Igreja Católica surgir, já então existia esse termo sendo usado lá nas primeiras gerações de cristãos. Temos também o fato de que muitas vezes as palavras elas vão tomando de variadas formas, de fato, ao decorrer do tempo. A palavra pecado original, por exemplo, muito usada pela Igreja Católica, é muito questionado quando um protestante ou um adventista a usa por toda a sua carga histórica. Não que a palavra em si tenha algum problema. Essa que é a questão, distinguir uma coisa da outra. De fato, nós encontramos a própria Ellen White chegando a usar a palavra pecado original. Isso significa que ela, de fato, queria, de alguma maneira, trazer a ideia que Santo Agostinho tinha do pecado original? Não.
Este, então, que é considerado santo na Igreja Católica, Agostinho de Hipona, ele trouxe definições bastante equivocadas sobre uma série de coisas. Mas, de fato, como eu disse, se arma cavalos de batalha contra palavras. Nós devemos lutar contra conceitos, definições errôneas. Aí sim, Trindade é uma palavra que resume um conceito importante, sim, de 3 pessoas da divindade, com certeza. Mas não é a única palavra. E assim nós continuaremos ao decorrer de todos os nossos estudos dessa série, que com a graça de Deus será levada adiante. Iremos usar variados, de forma intercalada, vários termos. E então, aqui nós temos ainda 2 textos para ler antes de concluirmos, que mais uma vez nos firmam. Uma revista da época, então, em 23 de fevereiro de 1904, a Southern Watchman, Ellen White escreveu o seguinte: os que proclamam a mensagem do terceiro anjo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam ousadamente permanecer em seus postos, em face de difamações e falsidades, combatendo o bom combate da fé, resistindo os inimigos com a palavra está escrito. Mantenham-vos em lugar em que os 3 grandes poderes do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, possam ser sua eficiência. Esses poderes atuam com aqueles que, sem reservas, se entrega a Deus. O poder do céu está à disposição dos crentes filhos de Deus. O homem que depõe em Deus sua confiança acha-se protegido por uma muralha inexpugnável. Aqui eu gostaria de chamar justamente a atenção para aqueles que proclamam a mensagem do terceiro anjo. Estes que precisam resistir ao inimigo como está escrito, manter em lugar que podem ser auxiliados pela Trindade. Para estes eu dirijo um apelo, que justamente temos tamanha luz derramada sobre nós, não podemos incorrer em incredulidade nesse assunto, que é uma doutrina fundamental, sim, para o povo adventista. Com todo respeito àqueles que professam a fé da igreja, então, dos Testemunhos de Jeová, inclusive eles não gostam dessa palavra igreja, não vamos aqui polemizar de maneira alguma, mas com todo respeito, pessoas de fora do adventismo, como Testemunhos de Jeová e outras religiões de modo geral, ou o próprio monoteísmo estrito, uma espécie de unitarismo, né, que nós encontramos revelado no judaísmo, no islamismo. Tudo isso deve ser respeitado, estudado de maneira clara o que a Bíblia nos revela, e é um trabalho então especial a ser feito em favor destes que muitas vezes são sinceros nessas obras, nessa mensagem que eles consideram correta, seja no caso então, em especial aí falei do judaísmo e islamismo, que tem uma definição bem estrita, onde só admitem uma pessoa de fato da divindade, ou no caso dos Testemunhos de Jeová, que infelizmente acabam criando também incredulidade nas escrituras através de questionar certos textos, traduzir de maneiras equivocadas e assim por diante. Mas nós encontramos no Adventismo a mensageira do Senhor, Ellen White, trazendo textos evidentes, textos que não deixam margem alguma para dúvida em nossa mente. Então, só poderemos permanecer contra o Deus triuno, sendo adventistas com toda essa luz derramada, inclusive do Espírito de profecia, se nós partirmos para a incredulidade em relação à Bíblia, Espírito e profecia, mutilando então textos da Bíblia,
dizendo que eles não estavam presentes no início, ou então dizendo também textos da Ellen White sendo rechaçados à torta e à direita para não reconhecer, como nós vimos, não é um texto, nada disso, são vários textos coletados aqui. Todos esses são falsos? É isso que quer que se acredite? Então, de fato, o trabalho final disto é criar incredulidade em relação a toda a Bíblia, põe em dúvida tudo. Em relação a todos os escritos de Ellen White, põe em dúvida, como se não fossem de maneira clara inspirados ou coisa do gênero. Não podemos admitir tal coisa. Aqui temos ainda um texto, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 391. Foi publicado originalmente na Review and Herald de 5 de maio de 1903. Diz assim: a vinda do Senhor está mais próxima do que quando primeiro cremos. Que admirável pensamento é esse, de que o grande conflito se aproxima do fim. Na conclusão da obra enfrentaremos perigos com os quais não sabemos como lidar. Não esqueçamos, porém, que os 3 grandes poderes do céu estão operando, que uma mão divina se encontra ao leme e que Deus levará a cabo os seus desígnios. Ele reunirá do mundo um povo que o há de servir em justiça. Terríveis perigos se acham diante dos que têm responsabilidades na obra do Senhor. Perigos cuja ideia me faz tremer. Mas vem a palavra: tenho a mão ao leme, e em minha providência levarei a cabo o plano divino. O texto é muito lindo, nos traz promessas maravilhosas, fala que ele reunirá do mundo um povo que o há de servir, preciosa promessa que nós temos, mas me permita entrar em certos pontos técnicos, sem reconhecer a beleza do texto, mas de fato é importante mexermos com a nossa mente nos detalhes para não ficar dúvidas. Aqui o texto faz referência então que não esqueçamos, porém, que os 3 grandes poderes do céu estão operando. É declarado isso. Na sequência, nós vamos encontrar que Ellen White começa a descrever tudo no singular agora. Que uma mão divina se encontra ao leme e que Deus levará a cabo os seus desígnios. Ele reunirá do mundo um povo. Então, nós encontramos de maneira aqui que é apresentar 3 pessoas que estão operando e de repente o que é dito no restante do texto é tudo no singular. Nós vamos acreditar no quê? O texto está se referindo a uma pessoa da divindade ou se está referindo às 3? Eu acredito que às 3. Senão, seria um contrassenso, uma contradição interna no texto? De maneira alguma. Aqui fala então de uma mão divina, justamente dizendo em referência ao nosso Deus triuno. Fala aqui de um Deus que é triuno. Fala aqui depois, ao final ainda, tenho a mão ao leme, em minha providência levarei a cabo o plano divino. Isso nós sabemos que, claro, cada pessoa da divindade tem sua função no resgate do homem, no plano da redenção. Mas sim, recebemos a guia, a operação e a proteção, com certeza, dos 3 seres celestiais. Nós, no próximo vídeo, entraremos no assunto justamente do batismo e importantes revelações serão dadas. Os estudos nossos será sempre de maneira passo a passo, misturando Bíblia, Espírito de Profecia, para ficar bem elucidativo todo o assunto. Mas para concluir essa parte que nós tivemos hoje, vemos que
a unicidade da Trindade, a unicidade da divindade é revelada nestes textos. Essa ligação maravilhosa que existe entre eles, um mistério insondável. Esse Deus de amor, que internamente se inicia esse amor entre essas três pessoas e que se expressa em atos em favor de suas criaturas, que são chamadas de seus filhos. Que proximidade a divindade quis ter conosco. Isso é maravilhoso e deve comover o nosso coração, de maneira a termos sim o desejo de fazer a vontade de Deus, obedecer a sua lei por amor. Sermos constrangidos não por um simples dever da criatura para o Criador, porque não temos um Criador maligno, não, mas temos um Criador amoroso e que por amor expressemos a nossa adoração da maneira que Ele se agrada. Expressemos a nossa adoração e nosso serviço a Ele da maneira que venha auxiliar também aqueles que tanto a divindade quer resgatar. Possamos fazer a nossa parte. Esse é o meu desejo de oração a todos, que a graça, a paz de Deus esteja com todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.